Aquela noite começou como qualquer outra, mas eu já deveria saber que algumas histórias não avisam quando vão mudar o rumo da nossa vida. Era quase meia-noite quando desci as escadas e encontrei a luz fraca da cozinha ainda acesa. O resto da casa dormia, ou pelo menos fingia dormir, enquanto o relógio na parede marcava um tempo que parecia mais lento do que o usual. Meu pai estava sentado à mesa com uma xícara de café que já parecia ter esfriado há muito tempo. Ele raramente ficava acordado até tarde, e muito menos na cozinha, sozinho. Quando coloquei os pés no último degrau, ele levantou os olhos devagar, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Não conseguiu dormir? Perguntei, tentando soar casual, mesmo com a estranheza daquele cenário. Ele respirou fundo, e seus ombros se moveram como se carregassem um peso que eu ainda não entendia. Não, respondeu. E você? Sentei na cadeira em frente a ele, tentando decifrar aquele silêncio espesso que parecia preencher todo o ambiente. Meu pai sempre foi um homem prático, direto, que falava apenas o necessário. O tipo de pessoa que demonstra mais nas ações do que nas palavras. Por isso, vê-lo parado ali, olhando para a mesa como se estivesse diante de um quebra-cabeça impossível, me deixou inquieta. Tá acontecendo alguma coisa? Perguntei baixinho. Ele passou as mãos pelo rosto, como se tentasse acordar de um pensamento profundo, e então apontou para a chaleira no fogão. Quer chá? Aquilo me surpreendeu. Meu pai nunca oferecia chá. Café sim. Água talvez. Mas chá era algo que minha mãe costumava preparar antes de dormir, como se fosse um pequeno ritual de conforto. Desde que ela se foi, essas pequenas memórias ficaram guardadas em caixas invisíveis na nossa vida, abertas apenas quando a saudade apertava demais. Quero, respondi, mesmo sem saber se era verdade. Talvez eu só quisesse entender por que aquela noite parecia diferente. Ele levantou, andando com passos lentos até o fogão. O barulho da água sendo despejada na caneca que ele havia guardado por anos, a caneca favorita da minha mãe, trouxe um aperto ao meu peito. Quando ele voltou e colocou a xícara diante de mim, notei que suas mãos tremiam levemente. Pai, comecei, mas ele levantou a mão, pedindo para eu esperar. O silêncio se estendeu. A geladeira fazia um barulho suave, o vento batia levemente na janela, e a lâmpada amarela deixava sombras longas nas paredes. Ele me olhou como se estivesse tentando encontrar coragem para algo que não sabia como dizer. Eu precisava conversar com você, finalmente admitiu. Essas palavras carregavam uma gravidade que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Senti meus dedos se entrelaçarem sozinhos, como se meu corpo tentasse buscar alguma estabilidade. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele se recostou na cadeira, olhou para a porta da sala, talvez verificando se realmente estávamos sozinhos, e então voltou a me encarar. Sobre a nossa família, disse com um suspiro cansado. Sobre coisas que eu já devia ter contado faz tempo. Meu coração acelerou. Sempre existiram pequenos mistérios ao redor da nossa família. Caixas que meu pai nunca deixava eu tocar, pastas que desapareciam e reapareciam no escritório dele, conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Mas eu sempre atribuí isso ao jeito reservado dele. Não há existência de algo maior. E isso tem a ver com a mamãe? Perguntei, quase sem voz. Ele piscou lentamente. Tem tudo a ver com ela. O ar ficou mais pesado. Minha garganta secou. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de continuar. Sua mãe, ela sabia de coisas que não podia ignorar. E eu, tentei manter você longe disso. Achei que se eu guardasse tudo, você poderia viver sua vida sem carregar os medos que a gente carregou. Medos? Ecoei. Ele assentiu apertando as mãos. Há medos, dúvidas e segredos. A palavra caiu no ar como uma pedra. Era impossível não perceber o tremor na voz dele, a forma como seus olhos brilhavam com uma mistura de arrependimento e algo que parecia alívio. Como se finalmente estivesse abrindo uma porta que manteve trancada por anos. Pai, você tá me assustando, confessei. Não é minha intenção, ele disse com sinceridade. Mas, já passou da hora de você saber. Ele se levantou e foi até o armário alto da cozinha. Abriu a porta superior, aquela que sempre rangia, e puxou de lá uma caixa de madeira que eu nunca tinha visto. Ou talvez tivesse visto e ignorado, achando que era só alguma lembrança antiga. Quando ele colocou a caixa na mesa, percebi que ela estava fechada por um pequeno fecho metálico, simples demais para guardar algo importante. Importante demais para ser apenas decorativo. E isso é dela, ele disse. E da sua mãe. O som do fecho abrindo pareceu ecoar pela cozinha inteira. Dentro da caixa havia um envelope amarelado, algumas fotografias antigas e um caderno de capa azul marinho. Meu pai tocou o caderno com delicadeza,
como se estivesse reencontrando uma parte do passado que nunca tivera coragem de revisitar. Ela escreveu isso nos últimos meses antes de... Ele parou, engoliu em seco, antes de ir embora. Meus olhos se encheram de lágrimas sem que eu percebesse. O porquê você nunca me mostrou? Ele sentou novamente mais próximo desta vez. Porque eu tinha medo. Medo de você fazer as mesmas perguntas que ela fez. Medo de você ir pelos mesmos caminhos. Medo de perder você também. Minha respiração ficou presa no peito. Pai, que perguntas? Que caminhos? Ele encarou o envelope. As respostas estão aqui, disse. Mas antes de abrir, você precisa saber de uma coisa. A luz refletiu nos olhos dele. Nada do que você acredita sobre a nossa família é exatamente como parece. A cozinha ficou em silêncio absoluto. Eu soube que aquela noite não era apenas uma conversa. Era um início, um portal, um ponto onde meu passado e meu futuro se encontravam pela primeira vez. E eu ainda nem tinha tocado no caderno. Meu pai empurrou o caderno azul em minha direção como quem entrega algo que não deveria ter permanecido escondido por tanto tempo. A capa era rígida e simples, sem nenhum desenho, nome ou marca. Apenas um objeto silencioso, carregando coisas que eu ainda não sabia se queria descobrir. Minhas mãos hesitaram. Eu sentia que no momento em que eu tocasse, alguma parte de mim mudaria para sempre. Pode abrir, disse ele com uma voz que oscilava entre coragem e medo. É melhor você mesma ver. Passei a ponta dos dedos pela capa, sentindo a textura leve do tecido que a revestia. Era estranho pensar que minha mãe tinha segurado aquilo tantas vezes, talvez em noites parecidas com aquela, quando o silêncio era profundo demais para ignorar. Quando abri a primeira página, percebi imediatamente que não era um diário comum. A letra dela preenchecia o espaço com uma precisão quase calculada. Não havia floreios, desenhos ou enfeites. Apenas palavras, claras, diretas, como se cada frase tivesse sido escolhida cuidadosamente. Se alguém estiver lendo isso, significa que o tempo finalmente alcançou o que tentei evitar. Meu coração bateu mais rápido. Ela sabia, murmurei. Sabia que eu ia ler isso um dia. Meu pai assentiu lentamente. Ela sempre soube mais do que dizia. Virei a página. Existe uma diferença entre guardar segredos e proteger alguém. Eu tentei fazer as duas coisas. Senti um aperto no peito. Minha mãe escrevia com uma sinceridade que atravessava os anos. Pai, falei sem levantar os olhos. O que exatamente vocês estavam tentando me proteger? Ele respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando as mãos. Era raro vê-lo assim, tão vulnerável. A verdade, respondeu. E as consequências dela. Continuei lendo. Quando você crescer, talvez perceba que certas histórias parecem completas demais para ser coincidência. Talvez veja padrões onde outros veem apenas fatos isolados. Se isso acontecer, não fuja. Significa que você herdou meu olhar. Meu corpo inteiro arrepiou. Herdou o olhar dela? Perguntei. Meu pai inclinou a cabeça. Sua mãe tinha um talento. Ela enxergava conexões sutis. Coisas que ninguém mais percebia. Às vezes isso a ajudava. Outras, a colocava em situações difíceis. Situações difíceis como o quê? E questionei, sentindo minha voz baixar sem que eu decidisse. Ele olhou para a janela, como se procurasse forças na quietude da noite. Como desconfiar de pessoas que todos achavam confiáveis, respondeu. Como perceber informações que não deveriam estar ali. Como juntar peças que não era seguro juntar. Eu virei mais páginas. Algumas continham listas de datas, outras tinham pequenos mapas desenhados à mão, acompanhados de setas e anotações curtas. Pareciam pistas, fragmentos, caminhos. E em várias páginas, um símbolo discreto no canto inferior, um pequeno círculo cortado por uma linha fina. Esse símbolo, murmurei. Ela encontrou isso em lugares diferentes, disse meu pai. Documentos, arquivos, relatórios antigos. No começo parecia só coincidência. Depois virou assinatura. Virei a página seguinte. Ali, a letra da minha mãe estava mais apressada, como se ela tivesse escrito aquilo sob pressão. Se a linha chegar até você, siga-a. Mas siga com cuidado. Muitas pessoas preferem viver sem saber. Outras fazem de tudo para que ninguém descubra. Meu estômago pesou. Pai, por que eu nunca ouvi nada disso antes? Perguntei, tentando entender o tamanho daquilo. Ele me olhou com uma sinceridade dolorosa. Porque você era criança, respondeu. E depois que sua mãe ficou doente, tudo piorou. Havia pessoas observando. Chegavam cartas que não faziam sentido. Telefonemas que nunca diziam nada. Silêncios perturbadores. Aquela palavra, silêncios, ganhou eco na cozinha. E agora? Perguntei. O porquê isso está acontecendo agora?
Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, como se tentasse organizar pensamentos demais ao mesmo tempo. Porque eu acho que alguém encontrou algo. Algo que ela deixou para trás. Algo como que? Ele ficou em silêncio, considerando as palavras. Você precisa ver o que tem no envelope, disse. Vai ajudar a fazer sentido. O envelope estava ali, amarelado nas bordas, com meu nome escrito por minha mãe. Era estranho demais ver aquela letra depois de tantos anos. Era como se a voz dela tivesse atravessado o tempo para me alcançar. Abri com cuidado. Dentro havia 3 itens. Item uma fotografia. Item uma chave pequena e envelhecida. Item e um bilhete curto. Peguei a foto primeiro. Era minha mãe, mais nova do que em qualquer imagem que eu lembrava dela. Estava em frente a uma casa simples branca com uma árvore enorme ao lado. Ela olhava para a câmera com um sorriso suave, mas seus olhos carregavam algo mais profundo. Que lugar é esse? Perguntei. Meu pai respirou fundo. É a casa onde ela cresceu, disse. Mas também é a casa onde ela encontrou as primeiras pistas. Minha pele formigou. Peguei o bilhete. Se você chegou até aqui, é porque já não posso te explicar pessoalmente. Use a chave. O restante está onde tudo começou. Olhei a chave. Era pequena, antiga, com um número gravado, 14. Pai, o que é esse número? Ele abriu uma gaveta antiga perto da geladeira e tirou um molho de chaves muito maior do que eu lembrava. Não é daqui, disse. Nunca encontrei a fechadura certa. Mas ela guardou isso até o fim. E agora ela passou para mim. Ele assentiu. Agora é sua vez de decidir o que fazer com isso. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era algo entre responsabilidade e destino. Pai, engoli em seco. Ainda falta algo. Essas coisas, tudo isso, não explica por que você escolheu falar comigo hoje. Ele suspirou e encarou a porta como se esperasse que alguém pudesse entrar a qualquer momento. Porque eles voltaram. A frase caiu entre nós como uma rajada fria. Eles, quem? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Ele demorou alguns segundos, como se escolher o nome fosse perigoso demais. Pessoas que procuraram sua mãe anos atrás. Pessoas que desapareceram depois que sua voz falhou, depois que ela se foi. Ele pousou a mão sobre a mesa e me olhou nos olhos. Eles estão fazendo perguntas outra vez. E dessa vez sobre você. Senti a temperatura do ar mudar. Senti algo dentro de mim despertar. Eles sabem? Perguntei. Sabem que existe algo que ela deixou, mas ainda não sabem onde. Ele olhou para o caderno. E agora? Você precisa decidir se quer seguir essa linha, ou se quer que eu esconda tudo novamente. Por um segundo, senti a vida que eu conhecia se afastar. Eu sabia a resposta, mas respirei fundo antes de dizer. Pai, mostra o resto. Tudo que você nunca me contou. Ele assentiu, como se esperasse ouvir isso há anos. E eu soube que a cozinha não guardava apenas uma conversa tardia. Ela guardava o início de tudo. Meu pai puxou a caixa de madeira novamente para perto, como se ela contivesse não apenas lembranças, mas um eixo inteiro da nossa história. A luz amarela da cozinha deixava sombras no rosto dele, revelando mais do que ele parecia querer mostrar. Medo, culpa, e um tipo estranho de alívio. Antes de te contar o resto, ele disse: preciso que você entenda uma coisa sobre sua mãe. Meu coração apertou imediatamente, como sempre acontecia ao ouvir alguém falar dela. Sentei-me mais ereta, preparada, mesmo sem saber para o quê. Sua mãe, ele escolheu as palavras com cuidado, sempre viu além do que qualquer um de nós era capaz. Não falo só de inteligência ou sensibilidade. Falo de percepção, intuição. Ela enxergava detalhes que outras pessoas ignorariam uma vida inteira. Você já disse isso, murmurei. Que ela via conexões. Não só conexões. Ele baixou o tom. Ela via padrões que ainda estavam nascendo. Aquela frase ficou presa no ar, ecoando como uma profecia. Como assim? Perguntei. Ela previa onde certas coisas iam terminar. Às vezes de um jeito assustador. Ela conseguia perceber o risco antes do risco aparecer. Era como se ele respirou fundo, como se o tempo conversasse com ela em pequenos sinais. Era poético demais para ser literal, mas ao mesmo tempo, eu sabia do que ele falava. Minha mãe sempre me ensinou a observar. Sempre dizia que o mundo dá pistas, mesmo quando não percebemos. Eu achava que era metáfora, mas talvez não fosse. Meu pai abriu outra pasta dentro da caixa. Dentro havia mais fotos, não de família, mas de lugares. Edifícios, arquivos, estradas vazias, um galpão enferrujado que eu não reconhecia. Ela tirou essas fotos? Perguntei. Todas. A forma como ele disse isso fez meu estômago revirar. Por quê? Ele sentou-se novamente e passou a mão pelas imagens, como quem revisita caminhos antigos.
Porque antes de você nascer, ela começou a desconfiar de um padrão. Pequeno, sutil, nada que chamasse atenção. Mas ela viu ligações entre documentos que deveriam ser separados. Pessoas que apareciam em registros onde não deveriam estar. Nomes repetidos em lugares distantes. E sempre, ele virou uma das fotos. No canto inferior, quase apagado. O símbolo do círculo com uma linha. O mesmo símbolo do caderno. Sempre isso aparecia, ele continuou. Pequeno, escondido, mas presente. Era como uma assinatura de alguém que nunca quis ser visto. Meus dedos tremeram levemente. Quem usava esse símbolo? Ele soltou um suspiro longo. Não sabemos. Nem ela sabia por completo. Mas sabia que não era coincidência. Ela tentou conversar com algumas pessoas, e depois disso as coisas começaram a piorar. As palavras do meu pai vieram carregadas de lembranças pesadas. Piorar como? Perguntei. Ele olhou para a janela como se lembrasse de algo distante demais. Silêncios. Ligar e ninguém falar. Envelopes na caixa do correio sem remetente. Pessoas observando a rua em horários estranhos. Tudo suave e discreto. Nada que desse para denunciar. Só o suficiente para deixar claro que alguém estava atento. Engoli seco. E vocês nunca contaram nada? Você era muito pequena, disse ele. E logo sua mãe ficou doente. O foco virou só cuidar dela. E quando ela percebeu que talvez não tivesse tempo para terminar o que começou, passou tudo para mim. Ele fez um gesto para a caixa. E eu guardei. E por que agora? Perguntei, tentando conter a urgência na voz. O porquê justamente hoje você decidiu abrir isso comigo? Ele apertou os lábios, respirou fundo, e disse, porque há 2 semanas encontrei um envelope na porta, igual aos que sua mãe recebia, sem remetente, sem nada escrito, só esse símbolo. Ele pegou algo do fundo da caixa, um cartão branco com um círculo cortado desenhado à mão. Meu corpo esfriou, e nela havia uma pergunta escrita atrás, disse meu pai. Virou o cartão. Uma frase curta. Ela já sabe. Meu coração começou a bater mais forte. Ela, sou eu? Perguntei. Meu pai assentiu. Eles sabem que você existe. Sabem que sua mãe deixou algo. E provavelmente acreditam que você herdou a percepção dela. Eu senti o chão parecer mais distante. Meu pai colocou a mão sobre a minha firme e quente. E é por isso que eu não podia esperar. Você merece saber antes que eles comecem a agir. Eu me afastei devagar na cadeira, tentando respirar. E se eu disser que não quero me envolver nisso? Perguntei, quase num sussurro. Ele respirou fundo outra vez, dessa vez com dor evidente. Não ter escolha, é exatamente o que eles querem. Sua expressão ficou séria. Mas há algo que eles não sabem. Ele levantou, foi até o armário alto novamente e pegou outra caixa, uma menor, mais discreta, que eu nunca havia visto. E isso, ele disse, sua mãe deixou só para você. E eu prometi a ela que só entregaria quando chegasse o momento certo. O momento certo. A expressão ecoou em minha mente como um toque de sino. Como ela sabia que eu entenderia? Perguntei. Ele sorriu melancólico. Porque ela te conhecia melhor do que qualquer pessoa. E porque ela sabia que um dia você faria as mesmas perguntas que ela fez. Ele colocou a caixa diante de mim. Abre. Minhas mãos tremiam quando toquei o fecho. A caixa tinha um cheiro suave de madeira guardada por anos. Lentamente levantei a tampa. Lá dentro havia 4 objetos. Item um caderno menor com capa verde. Item um pedaço de papel vegetal dobrado. Item uma chave prateada com o número 07. Item e um cartão escrito à mão, para quando você estiver pronta. Senti a garganta fechar. E isso é dela, murmurei. Meu pai assentiu, os olhos marejados. Peguei o caderno verde. Era leve, mas parecia conter algo grande. Quando o abri, não havia palavras. Havia desenhos, mapas, linhas conectando pontos, marcas em canto de páginas. A mesma caligrafia dela surgia apenas como pequenas notas. Não ignore este caminho. 3 passos, não 2. Margem leste. Em uma página, o símbolo novamente só que inclinado. Isso aqui, é um código? Perguntei maravilhada e assustada ao mesmo tempo. É o método dela, disse meu pai. Algo que ela te ensinava nos jogos de infância, sem você perceber. Ela preparou você antes mesmo de entender que estava preparando. Eu encarei o caderno, o papel vegetal e a chave. Essa chave, abre o quê? Meu pai respirou fundo. Algo que ela deixou escondido na casa onde cresceu. A foto da Casa Branca voltou imediatamente à minha mente. A gente vai até lá? Perguntei. Ele segurou minha mão com firmeza. Se você estiver pronta, vamos. Eu olhei ao redor da cozinha. A mesa, a luz amarela.
a chaleira ainda quente. Minha vida inteira estava ali. E ao mesmo tempo nada mais estava igual. Engoli devagar e fechei o caderno verde. Estou pronta. Meu pai sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. É então amanhã. A gente começa. Ele se levantou, apagou a luz e me deixou ali, sozinha por alguns segundos. A cozinha ficou no escuro silencioso. E naquele silêncio, eu finalmente entendi. A conversa daquela noite não apenas aproximou meu pai de mim. Ela me aproximou da história que eu sempre pertenci, mas nunca tinha visto inteira. Na manhã seguinte acordei antes do sol. Não por causa de um despertador, mas porque minha mente não conseguiu descansar nem por um único minuto. A conversa da noite anterior ainda pulsava dentro de mim, como uma chama inquieta que se recusava a apagar. Levantei devagar, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que me acompanhava desde a cozinha. A casa estava silenciosa, aquele tipo de silêncio que parece observar, esperando o próximo movimento. Quando desci as escadas, encontrei meu pai na sala, sentado na poltrona que ele raramente usava. Ele segurava o caderno azul da minha mãe como quem segura um mapa antigo, algo capaz de guiar ou perder alguém por completo. Você dormiu? Perguntei. Ele deu um sorriso cansado. Dormir é forte demais. Mas descansei um pouco. Ainda quer ir hoje? Ele levantou o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, vi algo que parecia determinação pura. Hoje é o dia certo, respondeu. A gente esperou tempo demais. Assenti e fui até a cozinha, onde preparei 2 garrafas de água e coloquei algumas coisas na mochila. Não sabíamos quanto tempo ficaríamos fora, mas sabíamos que não seria uma saída simples. Meu pai pegou as chaves do carro, um carro antigo, com arranhões que contavam mais histórias do que qualquer álbum de fotos, e fomos para a garagem. Quando ele ligou o motor, senti um arrepio estranho percorrer minha coluna. Era como se estivéssemos cruzando uma linha invisível entre a vida normal e algo completamente diferente. A estrada que levava até a antiga casa onde minha mãe cresceu ficava a quase 2 horas dali. O caminho era simples, mas cheio de curvas. Árvores altas margeavam os 2 lados, criando um corredor natural onde a luz do sol entrava em faixas controladas, como holofotes escolhendo o que iluminar. Durante grande parte do trajeto ficamos em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede revelações importantes. Pai, quebrei o silêncio de repente. Você acha que ela queria que eu resolvesse isso? Ele demorou alguns segundos para responder. Eu acho que ela acreditava que você teria condições de seguir o que ela começou. E acredito também que ela confiava que você faria isso, do seu jeito. Olhei pela janela, observando a paisagem passar depressa. O caderno verde estava na minha mochila, e parecia pulsar ali dentro, como um coração adicional. Você nunca tentou decifrar? Perguntei. Meu pai respirou fundo. Tentei. Mas sua mãe tinha um jeito muito único de organizar as coisas. Era um método complexo, baseado em detalhes que só ela enxergava. Eu conseguia entender partes, mas nunca o todo. E ele hesitou. Eu tinha medo de ir até o fim sozinho. A medo do quê? Ele olhou para a estrada, mas sua expressão dizia que estava vendo muito mais do que o caminho à frente. Medo do que eu poderia encontrar. Ou pior, medo do que eu poderia confirmar. Meu peito apertou. Eu não sabia que meu pai carregava tanto. Às vezes, o silêncio dele me fazia pensar que ele não sentia nada. Agora eu percebia que ele sentia demais. Depois de mais alguns minutos em silêncio, a estrada começou a ficar mais estreita, e placas antigas apareceram pelo caminho, indicando vilas pequenas e curvas perigosas. Estamos chegando, ele avisou. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando finalmente dobramos a última curva, a vi. A casa branca da foto. Simples, com janelas antigas. E a grande árvore ao lado como um guardião silencioso. Ela parecia exatamente como na foto da minha mãe, e ao mesmo tempo diferente, como se o tempo tivesse deixado pequenas marcas invisíveis, não de destruição, mas de espera. Saí do carro devagar. O ar era frio, apesar do sol. O vento soprou levemente, como se estivesse nos recebendo. E foi aqui, sussurrou meu pai, olhando para a casa com nostalgia. Foi aqui que ela cresceu. E foi aqui que ela começou a desconfiar daquilo tudo. Seguiu até a porta. A madeira estava firme, embora desgastada. Meu pai mexeu nas chaves, mas nenhuma delas parecia se encaixar. Foi quando lembrei. Tirei da mochila a chave prateada com o número 07. Será que é essa? Perguntei. Ele me olhou como se algo dentro dele confirmasse uma suspeita antiga. E tenta. A chave entrou na fechadura com facilidade. Quando girei, um clique suave ecoou pelo corredor silencioso do interior da casa. A porta se abriu.
Um cheiro suave de madeira antiga e poeira tomou o ar. Mas havia algo mais. Um perfume leve, quase imperceptível, que me fez prender a respiração. O perfume dela, murmurei. Meu pai assentiu, emocionado. Eu também senti. Entramos. A casa estava organizada, apesar do abandono. Nada estava quebrado, nada fora do lugar. Era como se alguém tivesse saído dali, esperando voltar. Caminhamos pela sala, onde móveis simples ainda resistiam ao tempo. Quadrinhos com paisagens, uma estante com livros antigos, um relógio parado na parede. Aqui, disse meu pai, apontando para um corredor estreito. É onde ficava o quarto dela. Caminhei devagar, sentindo as tábuas rangerem sob meus pés, quase como se sussurrassem histórias que ainda não conhecíamos. O quarto era pequeno. A cama encostada na parede, a mesa com o espelho desgastado e uma janela que iluminava tudo com uma luz suave e dourada. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Foi o baú. Um baú simples de madeira escura com uma tranca pequena que parecia familiar. Ajoelhei-me diante dele. Meu pai ficou atrás de mim, em silêncio absoluto. A chave número 14, falei, lembrando imediatamente. Peguei a chave dourada que estava no envelope da minha mãe. Ela havia dito, use a chave. Quando aproximei a chave da tranca, senti meus dedos tremerem. O baú parecia emitir uma energia antiga guardada, esperando. A chave girou com um estalo suave. A tampa se abriu lentamente. Dentro, havia um caderno maior diferente dos outros dois, de capa preta, bordas desgastadas. Parecia o mais importante de todos. Mas não havia só isso. Havia recortes de jornal, documentos dobrados, pequenas anotações soltas e um envelope lacrado com meu nome escrito. E esse, sussurrou meu pai, eu nunca vi. Meu coração começou a bater rápido demais. Peguei o envelope, sentindo sua textura, seu peso. Não era leve. E não era só papel. Havia algo rígido dentro. Abre, disse meu pai com a voz quase inaudível. Respirei fundo, tentando controlar a ansiedade. Quando quebrei o lacre e puxei o conteúdo, vi primeiro a foto. Minha mãe mais velha, olhando para trás como se observasse alguém fora da imagem. E atrás dela, o símbolo. O círculo com a linha. Só que dessa vez, havia um segundo símbolo ao lado. Um que eu nunca tinha visto. Um triângulo com um ponto no centro. Pai, chamei, sentindo uma onda de inquietação. O que é isso? Ele se aproximou, estreitando os olhos. Eu não sei, confessou. Mas se ela deixou isso para você, significa que é importante. Abri o envelope completamente. No fundo, havia um bilhete curto. A letra era da minha mãe. Se você está lendo isto, é porque enfim chegou onde eu não pude. O próximo passo não está aqui, está onde o triângulo encontrar o círculo. Senti o chão sumir sob mim. O próximo passo, murmurei, não está na casa. Meu pai fechou os olhos, como se confirmasse algo que o perseguia há anos. Não, disse ele. Está em outro lugar, e ela deixou o caminho para você seguir. Olhei para o baú, para os cadernos, para a foto, para o bilhete. Minha mãe não tinha deixado só pistas. Ela tinha deixado um mapa. E aquele mapa acabava de começar. Fiquei parada diante do baú aberto, como se a madeira antiga escondesse não apenas objetos, mas décadas inteiras de intenções, medos e escolhas. O bilhete da minha mãe tremia entre meus dedos, embora eu não soubesse se era minha mão ou o peso do momento que causava aquilo. Onde o triângulo encontra o círculo, repeti em voz baixa, tentando digerir as palavras. Meu pai passou a mão pelo rosto, cansado, como se estivesse reunindo pensamentos partidos. Pode ser um lugar, disse ele. Pode ser uma marca. Pode ser um símbolo que só aparece quando os dois padrões se sobrepõem. Respirei fundo e olhei ao redor do quarto. Talvez houvesse mais pistas que não percebíamos. A luz do sol atravessava as cortinas antigas, iluminando partículas de poeira que flutuavam devagar. Aquilo dava ao quarto um ar de memória viva, como se tudo ali estivesse esperando por nós. Peguei o caderno preto dentro do baú. A capa era rígida, sem nada escrito. Mas quando o abri, percebi imediatamente que aquela era a peça mais importante de todas. As páginas estavam cheias de anotações, algumas escritas rapidamente, outras com desenhos detalhados. Mapas urbanos, horários marcados, números circulados, datas sublinhadas. Era um caderno de observação, de padrão, de investigação. E em diversas páginas, os símbolos, o círculo cortado, o triângulo com ponto. Mas em nenhuma delas os dois estavam unidos. Até que encontrei uma página no final. Ela estava quase vazia, exceto por uma frase escrita no centro. Eles se cruzam onde ninguém olha duas vezes. Ao lado da frase, havia uma seta apontando para baixo. E logo abaixo da seta, um pequeno desenho simples, duas vias paralelas e algo como um túnel entre elas.
Meu pai se aproximou. Isso, parece um túnel, disse ele. Assenti. Um túnel que liga duas áreas, talvez duas partes da cidade antiga. Algo que ninguém percebe porque parece apenas parte da paisagem. Ele franziu o senho. A cidade onde ela cresceu tinha túneis antigos perto da estação ferroviária. Um arrepio subiu pelo meu corpo. A estação, murmurei, lembrando da fotografia que estava na cozinha na noite anterior. Ela apareceu nos recortes. Revirei o caderno preto até encontrar a página em que minha mãe havia colado vários recortes de jornal. Um deles mostrava a fachada da antiga estação. Outro falava sobre reformas que nunca aconteceram. Um terceiro mencionava algo sobre arquivos municipais relocados para um prédio próximo. Meu pai tocou a borda da página. Sua mãe trabalhava perto da estação quando era jovem. Ela deve ter descoberto alguma coisa lá, concluí. Havia mais um detalhe. No canto inferior da página, quase apagado, havia uma anotação. Entrada falsa. Porta 3. Pai, falei apontando. Ela marcou uma porta. Ele estreitou os olhos. A estação tinha várias portas laterais, quase todas lacradas quando eu era jovem. Mas a porta 3, ele olhou para mim, ficava ao lado dos trilhos abandonados. Que lugar ninguém olha duas vezes, completei. A peça encaixava. Respirei fundo, tentando controlar a adrenalina. Aquela não era uma simples descoberta. Era a linha que ligava tudo que minha mãe havia deixado para trás. Fechamos o baú com cuidado, recolhemos todos os cadernos e documentos e os colocamos em nossas mochilas. Antes de sair do quarto, virei-me para olhar mais uma vez o lugar onde minha mãe tinha dormido quando jovem. Senti algo, como se uma presença leve tivesse passado por mim. Não era medo, era saudade. Descemos as escadas e saímos da casa. O vento bateu mais forte, agitando a copa da árvore ao lado da porta. O céu estava começando a mudar de cor, indicando que o dia ainda tinha muito a revelar. Vamos? Perguntou meu pai. Assenti. Vamos. Entramos no carro e voltamos para a estrada. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era o silêncio do desconhecido, e sim o silêncio da decisão, o tipo de silêncio que carrega propósito. No trajeto de volta à cidade, abri novamente o papel vegetal dobrado que estava junto ao caderno verde. Ao esticá-lo contra o vidro da janela, notei que havia traços finos e quase invisíveis, só perceptíveis quando a luz passava por trás. Era como um mapa por camadas. Linhas paralelas, pontilhados, uma marca circular, e o triângulo ao lado. Quando sobrepus o papel vegetal sobre uma das páginas do caderno preto, percebi algo. As linhas coincidiam com um dos mapas urbanos. E quando alinhados, o triângulo ficava exatamente sobre a área da estação. Pai, olha isso. Ele desviou o olhar rapidamente para o papel em minhas mãos. O encontro, disse. É lá. Não havia mais dúvida. A estação era o ponto crucial. Quando chegamos à cidade, estacionamos o carro a algumas quadras de distância. Não queríamos atrair atenção para o local. Meu pai parecia mais atento do que nunca, observando pessoas na calçada, carros que passavam, movimentos estranhos. Anos de precaução tinham deixado marcas profundas nele. Você acha que alguém pode estar vigiando a estação? Perguntei. Ele suspirou. Acho que alguém sempre esteve atento a quem se interessa demais por aquele lugar. Caminhamos até a fachada da estação antiga. O prédio parecia abandonado, janelas empoeiradas, paredes descascadas, trilhos enferrujados. Mas havia algo vivo ali, algo que não combinava com o abandono. Meu coração começou a bater mais rápido. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Estamos juntos nisso, disse. A frase simples trouxe uma força inesperada. Fomos contornando o prédio até chegar à lateral onde, segundo o caderno, ficava a porta 3. Havia 3 portas de metal, alinhadas com números quase apagados pela ferrugem. A terceira estava parcialmente encoberta por uma placa caída. Aproximei-me. O número, embora desgastado, estava ali. Olhei para meu pai. Ele assentiu. Quando toquei a maçaneta, senti que a porta estava destrancada, ou melhor, destravada por dentro, como se alguém tivesse passado ali recentemente. Empurrei devagar. A porta rangeu, ecoando pelo corredor escuro atrás dela. Um cheiro de ferro, poeira e algo úmido preencheu o ar. Acendemos lanternas. Cuidado, disse meu pai baixinho. Esse lugar não está totalmente seguro. Entramos. O corredor levava a uma escada estreita que descia para um túnel antigo. Um túnel que parecia fora do mapa, fora da história oficial da cidade. As paredes eram de tijolos antigos. A estrutura parecia construída para resistir ao tempo e ao silêncio. Foi aqui, murmurei, que ela encontrou a primeira pista. Meu pai respirou fundo. E talvez seja aqui onde ela deixou a última. Descemos mais um degrau.
E pela primeira vez naquela jornada, senti que estávamos prestes a descobrir algo que realmente mudaria tudo, não apenas sobre a minha mãe, mas sobre nós dois. O ar no túnel parecia mais frio do que deveria. Não era exatamente gelado. Era o tipo de frio que nasce em lugares que guardam silêncio por tempo demais. A luz da minha lanterna cortava a escuridão em feixes estreitos, revelando partículas suspensas como se o próprio ar estivesse carregando memórias antigas. Meu pai descia atrás de mim com passos calculados. Apesar da tensão, havia algo diferente nele, quase como se estivesse reencontrando uma parte de si que tinha sido deixada para trás anos antes. Quando chegamos ao fim da escada, vimos um corredor longo, com paredes reforçadas e marcas que indicavam reformas muito antigas. Havia símbolos riscados, números apagados e placas indicativas que não faziam mais sentido. Ela esteve aqui, disse meu pai baixinho. Eu também sentia isso. Era uma sensação estranha, como se cada passo ecoasse sobre outro passo idêntico feito muitos anos antes, os passos da minha mãe. Seguimos o corredor até chegar a uma bifurcação. À esquerda, o caminho parecia desabar alguns metros adiante. À direita havia uma porta metálica parcialmente aberta com dobradiças enferrujadas. A luz da lanterna refletiu em algo na parede ao lado da porta. O triângulo. E logo abaixo o círculo cortado. Os dois juntos. Esse é o encontro, sussurrei. Meu pai se aproximou e tocou os símbolos com a ponta dos dedos, como quem finalmente encontrava algo que procurou por tempo demais. Ela marcou para você, disse ele com a voz embargada. Empurrei a porta devagar. Ela rangeu, revelando um cômodo pequeno, quase como uma sala de manutenção esquecida. Mas era claro que não se tratava apenas disso. Havia uma mesa metálica, uma prateleira, e uma caixa preta simples exatamente no centro do cômodo. Ela deixou algo aqui, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Caminhei devagar até a mesa. A caixa parecia pesada, embora eu ainda não tivesse tocado. Quando me aproximei, vi um envelope por baixo dela, envelhecido mas preservado. Peguei o envelope primeiro. Meu nome estava escrito com a letra dela. De novo. Abri devagar, sentindo a textura frágil do papel. Dentro havia apenas uma página, escrita à mão. Se você encontrou isto, é porque está pronta para ver o que eu não pude mostrar. Não tenha medo do caminho. Ele nunca foi sobre o fim, mas sobre o entendimento. A verdade nunca é um peso quando você a carrega com alguém que confia ao seu lado. Parei de respirar por um segundo. As últimas palavras estavam sublinhadas. Você nunca estará sozinha nisso. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Ela sabia, disse ele com voz baixa. Sabia que um dia você viria até aqui. E sabia que eu estaria junto. Virei para ele e naquele momento entendi algo importante. Por anos, ele se preservou para poder me proteger. Por anos ele carregou esse mundo sozinho, mesmo sem saber como decifrá-lo. Pai, murmurei. Obrigado por não deixar isso morrer comigo. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas profundo. A verdade não morre quando é passada adiante, disse ele. Só se fortalece. Voltei meu olhar para a caixa. Estendi as mãos, respirei fundo e levantei a tampa. Dentro havia 3 itens. Um caderno vermelho diferente dos outros. Um dispositivo metálico pequeno, parecia um pendrive antigo, mas com formato incomum. E um mapa dobrado muito mais detalhado do que qualquer outro que tínhamos visto até agora. Peguei o caderno vermelho. A capa era rígida. No canto superior havia algo escrito em letra pequena. Etapa final. E isso parece, comecei. A última parte, completou meu pai. Abri o caderno. As primeiras páginas eram listagens de nomes, horários, lugares, datas cruzadas com outras datas. Era como uma teia. Minha mãe tinha rastreado movimentos, pessoas, eventos, ciclos, padrões repetidos ao longo de anos. Mas a última página tinha apenas uma frase. O que eu não pude terminar, você poderá, não por obrigação, mas porque seu olhar vê onde o meu falhou. Eu senti as lágrimas subirem, mas segurei firme. Não queria chorar naquele lugar. Queria seguir com clareza. Peguei o segundo item, o dispositivo metálico. Havia um número gravado, 07. Com uma chave prateada. E será que precisa de energia? Perguntei. Meu pai analisou por alguns segundos. Parece um tipo de memória criptografada. Talvez só funcione com um leitor específico. Talvez com outro dispositivo que ela tenha deixado. Abri o mapa. Era vasto, detalhado, com camadas sobre camadas. E nele vários pontos circulados, alguns com triângulo, outros com círculo. Mas bem no centro. Havia um ponto marcado com os 2 símbolos juntos e uma coordenada. E esse é o próximo passo, murmurei. O lugar onde tudo converge. Meu pai assentiu lentamente.
Esse lugar, não é aqui perto. A gente vai até lá? Perguntei, embora soubesse a resposta. Ele olhou ao redor do cômodo, como se estivesse finalizando um ciclo. Vamos, disse. Sua mãe deixou esse caminho para nós dois. E agora vamos terminar juntos. Fechamos o mapa, guardamos tudo na mochila e olhamos ao redor mais uma vez. A sensação era estranha, como se aquele cômodo tivesse sido criado apenas para esse momento. Quando saímos do túnel, a luz lá fora parecia mais clara do que antes. A tarde já caía, mas o céu estava iluminado, quase dourado. Era como se o mundo estivesse dizendo que estávamos exatamente onde deveríamos estar. No caminho de volta ao carro, meu pai caminhou ao meu lado em silêncio. Mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio de entendimento e de união. Quando entramos no carro, ele me olhou com uma expressão séria, mas suave. Você está pronta para o que vem depois? Olhei para meus próprios olhos no reflexo do vidro. Eu não era mais a mesma pessoa que desceu à cozinha na noite anterior. Agora tinha história, mapa, propósito e continuidade. Estou pronta, respondi. Ele ligou o carro. A estrada à nossa frente parecia não terminar. Mas pela primeira vez, eu queria seguir cada quilômetro dela. Porque agora eu sabia. A conversa tardia na cozinha não apenas aproximou meu pai de mim. Ela me colocou no caminho que ele, minha mãe e eu sempre estivemos destinados a seguir. Juntos. E essa história, a nossa história, estava apenas começando.